Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Conecta. Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Informações em primeira mão de Catanduva e toda a nossa região. E quais são os assuntos de hoje, além daquilo que eu já falei, né? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, vai presentear a patroa? Opa, já comprei. Ah, tá certo, tem que ser mesmo. Bom, Marcão, falando um pouquinho sobre as notícias de hoje, dados da saúde municipal e do estado divergem sobre os casos de dengue aqui em Catanduva. De acordo com os dados municipais, tem menos casos, os dados do painel do estado de São Paulo tem mais. Meio esquisita essa história aí. O que a gente percebe e nota é que a UPA, os hospitais, os postos de da Rua Pará, saúde, o postão da Rua Pará, estão sempre lotados. Sempre lotados e os casos parecem só aumentar aqui em Catanduva, né? Isso já é uma epidemia há anos e anos aqui em Catanduva, né? Agora está saindo a vacina, viu? Exatamente. Polícia Militar realiza a formatura do ProERD amanhã. É uma excelente campanha. Com certeza. Que tira, né, as crianças de perto das drogas, do cigarro, né, que é o tabagismo. Exatamente. É uma conscientização muito importante feita nas escolas públicas. E hoje nós teremos uma entrevista exclusiva com a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, aqui no Conecta. Esclareceu bastante coisa pra gente, né? Vale a pena assistir. Beleza. Começa agora mais uma edição. Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem, terça-feira, revela que Catanduva registrou 3.584 casos positivos de dengue de 1º de janeiro a 10 de junho. Os números podem ser ainda maiores, pois há ainda 1.929 exames com resultados pendentes. Os dados diferem do painel de monitoramento da dengue do governo de São Paulo, que também foi atualizado na terça-feira, dia 11, e indica 3.839 casos positivos e 1.792 em investigação. Em relação aos óbitos, o boletim municipal aponta 4 confirmações e 13 mortes, aguardando laudos, com 3 de abril, 9 de maio e 1 de junho. A plataforma digital estadual, por sua vez, indica 12 óbitos em análise. A Prefeitura de Catanduva convocou a 7ª Conferência Municipal da cidade para o próximo sábado, dia 15, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Convenções, junto à Biblioteca Pública. O evento é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Infraestrutura Urbana, seguindo diretrizes do Governo de São Paulo e do Ministério das Cidades. Com o tema Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. A conferência tem como objetivo promover a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos 3 níveis de governo e diversos segmentos da sociedade sobre a política nacional de desenvolvimento urbano. Além disso, busca sensibilizar e mobilizar a comunidade para estabelecer metas e planos de ação para enfrentar os problemas locais. A Polícia Militar de Catanduva realizará a formatura dos alunos municipais que participaram do ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Nesse início de ano, o evento ocorrerá no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema, reunindo educadores e familiares. O ProERD oferece lições voltadas para crianças e adolescentes, envolvendo pais e professores, com o objetivo de transmitir informações e conhecimentos para desenvolver a cultura de paz, cidadania, valorização da vida e dignidade humana. O programa atualiza o modelo de tomada de decisão ProERD para ajudar os jovens a analisar escolhas e evitar o uso de drogas e a prática de violência. E hoje recebemos em nossa bancada a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, para uma entrevista exclusiva. Confira. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Conecta a secretária de Educação, Cláudia Cosmo.
E o assunto, secretária, vai ser sobre a avaliação do INEP, as famosas médias que uns entendem, outros não entendem, e tem quem acha que o nível alcançado foi satisfatório, outros não. Então eu acho que é uma oportunidade boa para que você explique de maneira assim mais clara para que todos possam entender essa avaliação que é federal. Existe uma avaliação estadual e esta é federal. Como é que, primeiramente, bem-vinda, agradecemos pela sua presença aqui, e como é que é feita essa avaliação? E nós chegamos aqui numa média, alcançamos, né, uma média do ensino fundamental de 54,4%. Muito obrigada, Marcão, por estar aqui, por nos receber nesse jornal que já tem aí, né, a gente sabe, um grande alcance, e poder esclarecer, né, qual que é o bojo dessas políticas públicas que estão vinculadas a essas avaliações externas. Então, como você disse, existem avaliações externas aplicadas pelo governo estadual e pelo governo federal. Pelo governo estadual, a avaliação de alunos do segundo ano, realizada o ano passado, mostrou que Catanduva esteve entre os municípios que tiveram um grande índice de evolução, se comparado a dados de outros anos, tanto que fomos premiados, né, junto ali ao governador do estado de São Paulo, no dia 20 de fevereiro desse ano, pelo resultado alcançado com alunos de segundo ano pela métrica do estado de São Paulo. Esse resultado que saiu agora, final de maio, né, ele é um resultado derivado das avaliações federais, como você bem disse. Então, para contextualizar o ouvinte nesse sentido, né, é importante dizer que essa avaliação feita com alunos do segundo ano, ela ocorreu pela primeira vez no ano de 2023. Faz parte de um programa federal denominado Criança Alfabetizada, que ele envolve a formação docente, ele envolve, né, toda uma questão de atividades a serem realizadas com professores e os professores aplicando com os alunos, que inclusive nós somos signatários do programa. Hoje mesmo é dia de capacitação, que é dentro desse programa do Criança Alfabetizada. E aí foi realizada no final do ano passado a primeira avaliação desse programa Criança Alfabetizada com alunos de segundo ano. E aí a média, porque a primeira avaliação ela gera uma média. Da média se geram as metas. Então, aí a média nacional foi de 56% das crianças ao final do segundo ano consideradas alfabetizadas. Essa média, ela é comparada ao que já era a média do Brasil antes da pandemia. Então, a gente ainda está numa fase de recuperação do que era antes da pandemia. Então, o Brasil, um país de dimensões continentais, teve essa média de alfabetização de 56. Catanduva alcançou o índice 54,4. E o estado de São Paulo como um todo, na métrica federal, 52. Então, nós estamos com uma média superior à do nosso estado, que é o estado mais rico da nação, então isso é um ponto positivo, e 1,6 abaixo da média nacional. A gente tem que considerar o Brasil, ele tem realidades muito distintas. E por isso que essa média no Brasil, né, ela também é muito variável. Pelo que eu entendi, no estado de São Paulo, a média é 54,4, enquanto no Brasil, né, a média nacional é de 56. A média nacional é 56, no estado de São Paulo é 52 e Catanduva 54,4. A gente está no meio, acima da média estadual e um pouquinho abaixo da média federal. Porém, algumas cidades aqui da nossa região, cidades menores como Itajubi e Ariranha, inclusive, tiveram uma média superior a Catanduva. Sim. Como é que se explica isso? Nós entendemos assim, se analisar esses dados como um todo, as cidades com mais de 100 mil habitantes, elas tiveram índices menores. Por exemplo, São José do Rio Preto ficou com a mesma média do estado de São Paulo, 52. Ribeirão ficou com 39. Catanduva, 54,4. Ribeirão, 39. É uma cidade metropolitana também, né? E as cidades menores aqui do nosso entorno, sim, elas tiveram notas maiores. Alguns condicionantes, eles influem diretamente nos resultados de aprendizagem. Quais seriam esses condicionantes? Nós temos os condicionantes socioeconômicos, nós temos os condicionantes também relacionados, né, às políticas todas que envolvem a inclusão, porque é importante dizer o seguinte, né, que por um lado, as avaliações externas, elas cobram um conhecimento tradicional e um resultado quantitativo, e por outro lado, né, nós temos as políticas de inclusão que defendem que cada pessoa aprende no seu tempo.
E à medida que nós temos, né, crianças matriculadas na rede municipal, que têm tempos de aprendizagem diferentes e que nós respeitamos esses tempos de aprendizagem, né? Se nós considerarmos que os condicionantes socioeconômicos e os condicionantes cognitivos influem diretamente no resultado de aprendizagem, nós temos uma média aí positiva, porque nós temos em Catanduva uma política de inclusão que acontece. As crianças, público-alvo da educação especial, elas estão nas classes comuns do ensino regular, elas participaram dessas avaliações, e há que se considerar, elas têm outros tempos de aprendizagem. E agora também vai existir, né? Vai ter uma média que é estipulada para Catanduva, e Catanduva em 2024, quer dizer, no segundo semestre, teria que alcançar uma média de alfabetização em torno de 58,62%. Isso, porque aí é possível? O INEP estabeleceu para cada município, de acordo, né, com o resultado que teve dessa primeira média, as metas, né? De onde vai tirar essa nova média, né, para chegar na meta? Das avaliações que serão realizadas no final do ano de 2024. Novembro de 2024, nova fase de avaliação, resultado sai em 2025. E aí a meta para Catanduva é saltar do 54,4 para o 58,62. Para ficar na média nacional, seria isso? Não, a média nacional vai subir também. Ah, tá. Porque as médias elas estão subindo 0,4. Em média, né, vai depender de quanto está. Então, no nosso, por exemplo, 54 vai para 58, 4 pontos, né, de subida. E dentro dessa lógica, né, é importante dizer assim, o que tem sido feito para alcançar a meta? Então, voltando só um pouquinho, né, a média é 54, a meta é 58. Quando tem que atingir isso? Nas avaliações do final de 2024, o resultado vai sair em 2025. O que tem sido feito para que essas metas sejam alcançadas? Um pilar central é a capacitação docente. Nós temos, né, que investir permanentemente na capacitação do professor. Nós temos, trazendo para a realidade nossa de Catanduva, né, professoras de anos de carreira, grandes alfabetizadoras da nossa rede, se aposentando. E uma geração nova chegando. Que precisa de qualificação. Que precisa de qualificação. Mesmo porque muitos são formados em EAD, precisam, né, dessa formação contínua, e qualquer profissional de qualquer área, ele sabe que a capacitação dele também é uma responsabilidade própria. Então, nós entendemos que o poder público, a Secretaria Municipal de Educação e, né, através do governo, tem que investir na formação continuada, isso nós temos feito. Nós temos várias capacitações aí desde o início da nossa gestão, somos signatários desse programa federal que tem a capacitação docente, do programa estadual que tem capacitação docente, e tem as HTPCs, nós teremos eventos aqui agora em junho também, eventos educacionais voltados para essa capacitação docente. Então são formas, né, de estarmos investindo no professor para que o resultado com o aluno aconteça. Esse é um pilar. O outro pilar, material didático, projetos de leitura, porque nós sabemos que é preciso resgatar... E a Secretaria tem atendido nesses quesitos? Sim, temos atendido nesses quesitos. Não faltam materiais nas escolas e não falta capacitação docente. E não faltam também as intervenções, né, voltadas para as políticas de inclusão também, para que todos os nossos alunos, respeitando os seus ritmos de aprendizagem, tenham acesso ao conhecimento dentro daquilo que cada um consegue atingir. Pelas médias alcançadas, é aí que o governo faz o repasse? Se não atingir, pode receber menos? Como funciona isso? Nesse caso, né, no caso do Estado de São Paulo, há uma vinculação entre a participação nas avaliações, né, e o repasse de ICMS. Mas um dos índices não é necessariamente a nota, é ter conseguido, né, que mais de 80% dos alunos participassem da avaliação. O nosso índice de participação é de 92%. Então, é um índice alto de participação nessas avaliações também. Isso é com relação à presença. Frequência, né? Nós não temos índices altos de evasão, nem de repetência. Então, tudo isso incide. A nota, ela não é necessariamente vinculada ao repasse, mas a participação dos alunos, sim. Um dos indicadores, né, tanto do VAR, né, que é federal, quanto do ICMS, que é estadual, tem a ver com a taxa de participação e não com a nota obtida.
A SEI tem alguma influência, não atrapalha em nada, porque a gente sabe que está em andamento uma SEI, né, que investiga alguns problemas nas escolas de Catanduva. Como, por exemplo, algumas escolas já foram reformadas, mas há denúncias de goteiras, falhas de instalação elétrica, essa coisa toda. Você tem, inclusive, sido alvo de bastante crítica, né? De muitas críticas, até por parte de alguns vereadores. A exemplo da vereadora Thaís, que inclusive mostrou vídeos com goteiras, alguns problemas estruturais nas escolas que já teriam sido passado por reforma. Bom, com relação à ceia e o resultado das avaliações, eu acho que a gente nem precisa relacionar uma coisa a outra, porque se forem usados os resultados... Não interfere absolutamente nada. Não, o nosso trabalho continua independente, né, dessa situação da SEI, e com relação aos dados, aí estão esclarecidos, né? O tal dos 58 não era nem para ter chegado agora. Nós estamos dentro, né, das médias previstas, acima do estado de São Paulo, um pouquinho abaixo do nacional. Então, quanto a isso, na SEI, posso explicar quantas vezes for necessário. Com relação à questão das reformas, né, é preciso entender que a Secretaria de Educação, ela faz o acompanhamento, mas toda a licitação, todo o processo técnico, né, é de competência de engenheiros, e não de pedagogos, no caso, né? Então, a Secretaria de Planejamento, de Obras... de Secretaria de Planejamento, né? Que é onde se tem os profissionais técnicos para fazer o acompanhamento, né? A minha questão pedagógica, necessariamente, sou eu mesmo que tenho que responder pelo resultado das avaliações. Com relação às reformas, como eu disse, tem os técnicos, né, da área de engenharia, que são muito mais capacitados para isso. Algumas das denúncias que foram colocadas ali, muitas delas eram de escolas que ainda estavam passando por reforma e que ainda estão. Né? Foi citado várias vezes o caso do Otacílio, a reforma lá não terminou. Na sua avaliação, então, essa SEI, ela tem um cunho mais político ou problemas técnicos mesmo e que você reconhece? Eu acho que existem problemas técnicos que nós cobramos, né, a quem compete, porque também não adianta eu vir aqui e dizer assim, não, está tudo perfeito, as reformas estão todas concluídas com êxito, no tempo certo. Não, assim como reformas pequenas, às vezes até de uma casa, o tempo é maior do que se prevê, o custo é maior do que se prevê e vão surgindo problemas conforme o trabalho inicia. Então, prédios antigos, muito tempo sem manutenção. Tem várias das nossas escolas eram prédios de escolas estaduais, com mais de 80 anos. E né? Você pode dizer, como secretária, que as escolas estão em, se não ótimas, mas boas condições? Tem melhorado, né? Se nós olharmos, por exemplo, a parte infraestrutural, né? Que inclusive, vale a pena abrir um parênteses aqui, Catanduva foi premiada em São Paulo sábado passado, né? Com o prêmio Cidades Excelentes. E os dois índices que mais contribuíram para que o resultado fosse esse, Catanduva premiado, foi infraestrutura e educação, com mais de 80% nas pesquisas do Instituto Áquila, né? E isso inclui também a infraestrutura dos prédios escolares. Por exemplo, nós substituímos todas as lousas de giz por lousa de vidro. Então, isso melhora a qualidade da educação, a saúde do professor, dos alunos, acabou aquele pó de giz. Nós estamos, né, com a regularização dos AVCBs, que nenhuma administração regularizou isso. Tá? Nós estamos em 80% das escolas regularizadas. Que também, né, foi um trabalho iniciado, Secretaria de Educação com a Secretaria de Planejamento. Os aparelhos de ar-condicionado, né, nós estamos aí com 85% já em funcionamento. Os únicos que não estão são os que dependem... E foi um assunto bastante cobrado Sim. e criticado, principalmente pelos vereadores, né? Sim, e assim, nós estamos hoje com 85% das escolas e das salas de aula climatizadas. Então, para o próximo verão aí, esse não será mais um problema. Então, assim, e Catanduva fará parte de um seleto grupo de menos de 5% das escolas públicas brasileiras que são climatizadas. Se fizer uma pesquisa aqui em escolas da região, né, não se tem. Então, e nós temos mais de 400 salas de aula.
Então, assim, é um investimento... Das 400, você tem hoje 80% climatizadas. 80% já climatizado. Estão faltando... Quer dizer, em torno de 320 salas de aula. Tá? Então, assim, o que falta? Faltam os prédios maiores que dependeram, né, de transformadores da Energisa. Até esteve um representante da Energisa em Oitivas também, explicou o quanto que esses projetos são demorados, né? E o custo disso também. Então, escolas grandes como Santos Aguiar, Graciema, Otacílio, Oliveira, Musa, são escolas que, assim, têm muitas salas de aula e que é preciso um transformador para garantir que esses aparelhos, né, vão funcionar com regularidade e sem nenhum risco, evidentemente. Secretária, eu sei que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação. Você tem ainda o segundo semestre todo pela frente e acredito que a tendência é melhorar o trabalho e buscar melhores resultados aí nesse segundo semestre. Mas já quase completando 4 anos à frente da Secretaria de Educação, né? Você assumiu em 2021. Sim. Você vai entregar a Secretaria melhor do que você encontrou? Eu acredito que sim. Vou colocar alguns pontos, né? Até você disse que é cedo para um balanço. Na verdade, eu tenho feito esse balanço desde da primeira semana. Eu fui construindo um memorial. Eu sou professora de História, né? Então, professor de História gosta muito de registros, né? Do que tem sido feito e tudo mais. Tinha um projeto, né? Um plano de ação quando iniciei. Parte dele realizado, parte não, né? Porque a gente sabe que os entraves burocráticos e do setor público são grandes, né? Mas, assim, vou pontuar algumas coisas que são importantes nesse balanço positivo e vou defender isso quanto for necessário, né? Primeiro deles, nós assumimos com as escolas fechadas. As aulas presenciais suspensas, que também incide até hoje nesses índices de resultados de aprendizagem. Quando nós assumimos, né, as crianças faziam 2, 3 atividades por semana e atividades estáticas. Nós implantamos as aulas online, ao vivo, no padrão das escolas particulares, o que a maioria das cidades do estado de São Paulo não conseguiu fazer. Aí retomamos o presencial e já iniciamos esse projeto de melhoria dos prédios públicos, né? Quando o prefeito visitou, juntamente conosco, as várias escolas, vimos que os problemas eram muitos, que não adiantava uma reforminha aqui, um SOS ali, não, precisava de questão estrutural. E aí veio, né, todo esse plano de reformas. Agora, o que eu mais destaco, né, além das reformas, que é um ganho de qualidade na infraestrutura, né, nós temos, por exemplo, nenhuma cidade aqui da região, e eu já fiz uma pesquisa até em nível de Brasil, conseguiu em 3 anos inaugurar 4 unidades escolares de educação infantil. Tá? Vanir Brás, a Elissa Schettini, o Nelson Martins e o ano passado o Antônio Nelson Zancaner. E temos mais uma obra para concluir lá no Alto da Boa Vista. Tá? Então nós entregamos 4 unidades de educação infantil em 3 anos. Agora, esse é um dado. Escola de tempo integral de ensino fundamental, nós tínhamos 2, que eram o Oliveira e o Armando Prandi, que atendiam em torno de 500 alunos. Nós implantamos essa jornada no Santos Aguiar e no Valdemar. Hoje nós atendemos 1.500 alunos de ensino fundamental em tempo integral. Então, veja, esse é um ganho muito grande. Nós aumentamos a oferta de vaga da educação, só na educação infantil, quase 500 vagas de educação infantil. Então, acho que esse resultado é extremamente positivo. A reforma das escolas, né? A questão também que nós fizemos aí todo um trabalho de reconhecimento dos professores berçaristas e recreacionistas que não eram considerados professores na nossa legislação e logo no início foi feito esse reconhecimento com alteração de lei. Nós realizamos o concurso de educação especial. Tinha a lei que criava o cargo desde 2018 e nunca foi feito o concurso. Nós esperamos, né, o tempo pós-pandemia, que pudesse fazer concurso, criamos mais 5 cargos de educação especial, foi criada uma chefia de educação especial dentro da Secretaria de Educação, porque a demanda é muito grande nesse setor, nós não tínhamos uma pessoa que trabalhasse 8 horas dedicada a isso. Então, assim, eu acho que tem uma série de ganhos, né? Tinha uma outra situação muito complicada quando nós assumimos também. Tinham diretores que eram diretores de 2 escolas, que era um absurdo, quando foi criado os cargos lá, os cargos de direção, né? Foram criados essa situação de um diretor para 2 escolas. Nós desmembramos isso, isso não existe mais. Nós criamos novos cargos, né, de vice-diretor, de diretor, para suprir essa demanda. Então, assim,
Se nós olharmos que assumimos em 2021 com as escolas fechadas e hoje nós temos 85% das salas de aula já climatizadas, 85% das escolas regularizadas VCB, temos essa situação toda das reformas acontecendo, material didático de qualidade, professor recebendo o seu piso salarial, não está fora, cumprimos a lei federal. Então, assim, eu acredito que se fizermos um balanço, apesar de todas as críticas, né, eu acredito que com o apoio do prefeito, dos colegas secretários, da minha equipe dentro da Secretaria de Educação, dos gestores, dos professores, dos nossos funcionários, realizamos um bom trabalho. Inclusive, né, outra coisa que é importante dizer, quando nós assumimos, nós não tínhamos nem merendeiras e nem ASG suficiente para a quantidade de escolas. Foram criados entre as duas funções, mais de 100 postos de trabalho, com a terceirização desses setores. Então, a educação que recebemos e a que entregaremos, né, eu vou entregar de cabeça erguida, vou entregar sabendo que aquilo que foi possível eu fiz e que eu resisti a todas as críticas, a todos os desrespeitos, né, aos desmandos e aos autoritarismos, como eu me propus, com conhecimento técnico, tá? Porque é isso que eu sou pedagoga, técnica em educação, não sou política. E você está praticamente afirmando que vai até o final da gestão do prefeito Padre Oswaldo. A menos que ele não queira se defender. E pela maneira como você colocou as coisas, o que você alcançou, eu também me sinto à vontade para fazer uma pergunta aqui que eu sinto vontade de fazer, né? E acho que o momento é oportuno. O padre está se declarando candidato à reeleição. Caso o padre ganhe para prefeito, para reeleição, a Cláudia Cosmo continua como secretária de Educação ou supervisora de Educação? Na verdade, assim, essa decisão ela é exclusiva do prefeito. Sim. Eu estarei à disposição, assim como eu me coloquei à disposição lá, né, no final de 2020, deixando um bom emprego e me colocando a serviço da cidade, né, e atendendo a um convite dele, e muitas vezes, né, quando tantas coisas foram ditas, inverdades, né, ataques, eu me pautei nisso, eu tenho um compromisso com ele, assumido com a cidade. Então, se for da vontade suprema de Deus, autor e consumador de todas as coisas, né, e da vontade pessoal do senhor prefeito, eu estarei à disposição. Muito obrigado pela entrevista, agradecemos a sua presença aqui no Jornal Conecta. Eu que agradeço, sempre à disposição. O Jornal Conecta termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Catanduva e região. Não se esqueça que hoje, dia 12, é Dia dos Namorados. Você sabe que eu vou correndo comprar o presente para minha eterna amada. A Letícia. Claro. Letícia, fica aguardando e cobra ele depois aí em casa, tá? Pode deixar. E você que ainda não comprou, por gentileza compre. Faz diferença. Até amanhã. Até mais.